E olhando para a sua história, você também herdou, né? Herdou do seu pai, do seu avô. E no momento, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque é importante as pessoas saberem disso. Qual foi o seu sentimento, assim, que foi mais ainda, né? Do avô e do pai, né? A herança, né? Qual foi seu sentimento, assim, no momento? O que se passou pela sua mente, se seu pai e se seu avô fez alguma recomendação especial, não sei se é possível você, mas bateu uma curiosidade agora para saber disso, viu? Existiu o seguinte fato, que é um fato, eu diria, até histórico, porque faz parte da história do nosso município. No ano de 1976, realizávamos uma reunião com o nosso grupo político para a escolha do sucessor do então prefeito Paulo Leite Martins. Em meio aos presentes, se fazia notar, entre outras lideranças, o vereador José Marinho de Almena. E em determinado momento da reunião, dirigindo-se aos ali presentes, disse que o melhor candidato para suceder Paulo Leite Martins, que foi um operoso prefeito, como aliás todos o foram, sem exceção de nenhum, todos têm grandes e relevantes serviços prestados ao município, um orgulho para mim. Nenhum deles pode ser acusado de qualquer mal feito com o erário público, foram todos honestos e operosos. Então José Marinho de Almena, repetindo o que estava raciocinando, disse que o melhor candidato para suceder Paulo Leite Martins seria, eu à época jovem ainda, mais jovem do que André hoje. À época eu tinha 29 anos e iria completar em dezembro, isso nós estávamos no mês de julho, agosto de 1972. O pessoal aplaudiu, achou bonito e eu me lancei nessa vida pública, seguindo o que havia aprendido com meu pai, Euclides Pedro Raimundo, e meu tio, José Pedro Raimundo Sobrinho. A prioridade seria os pobres. Os bem situados financeira e economicamente na vida não precisariam do poder público para coisa alguma. E fiz isso hoje me deixa muito feliz, porque lembro de algumas passagens contidas na nossa Bíblia, ou nas nossas Bíblias, sejam católicas ou sejam evangélicas, existem, narradas pelos profetas, a prioridade em que estava aos mais pobres. Dai de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Isso marcou-me a minha vida política e pessoal até hoje. Eu me sinto verdadeiramente e sem falsa modéstia orgulhoso e convicto de ter cumprido o meu dever ao priorizar o atendimento do poder público municipal aos mais carentes, aos mais necessitados. Os que são bem de vida, econômica e financeiramente, não precisam de prefeitura, nem de estado, nem de coisa alguma. Tem recursos próprios que cuidam de si próprio e da própria família. E aprendi isso com duas pessoas que foram muito marcantes e que forjaram, digamos assim, a minha personalidade como pessoa física e a minha personalidade política, que foram meu pai, Euclides Pedro Raimundo, e meu tio José Pedro Raimundo Sobrinho. E isso começou ainda há mais tempos atrás, nos idos de 1930, meu avô paterno, Pedro Raimundo Neto, já naquela época lutava, era um sonhador pela independência de Cachoeirinha. E em 1930, o quê? Há quase 100 anos atrás, 92 anos atrás, né? Isso foi concretizado apenas em 1962. Quer dizer, esperamos 30 anos para ver o sonho de meu avô
concretizado, já que ele faleceu precocemente aos 45 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, aos 45 anos de idade incompletos. Eu fico assim, impressionada com a mente dele, como Xavier disse mesmo. Assim, que ele guarda as datas, né? Eu acho que hoje pouco a gente, principalmente com essa onda de informática, de Facebook, né? A gente relaxa muito e a gente fica impressionada que ele diz a data, né? Diz assim, conta com um detalhe que a gente se impressiona. É um privilégio, viu? É uma bênção de Deus mesmo. Se nós não tivermos o devido cuidado, nos afogaremos no meio de tantas informações, algumas sem importância alguma. Mas o mundo hoje é notícias sobre notícias. E infelizmente, para tristeza, eu diria nossa, mais notícias ruins e eventualmente poucas notícias satisfatórias. Verdade. Eu olhando assim, né, ouvindo atentamente assim a sua história tão importante, né, que muitas vezes essa juventude hoje não tem noção do que todos passaram para a gente ter a liberdade que temos hoje, né, para a gente ter uma cidade no nível que está. E é muito importante o que está sendo dito aqui, né, para que esse jovem veja duas lições eu lhe ouvindo aqui para mim, né. Primeiro, reciclar todo o lixo que a gente é recebido através dessas informações que muitas vezes não contribuem, né, pelo contrário, né. E segundo, conhecer a história de Cachoeirinha, né? Saber quem ajudou a construir, né? Qual a importância de cada um. Então, em sua fala, eu tirei para mim essas duas lições, que é uma coisa muito importante que a gente precisa ficar atento, né? E também, eu disse no início para o meu nobre colega e vereador André Raimundo, né? Que ele herdou. E olhando para a sua história, você também herdou, né? Herdou do seu pai, do seu avô. E no momento, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque é importante as pessoas saberem disso. Qual foi o seu sentimento, assim, que foi mais ainda, né? Do avô e do pai, né? A herança, né? Qual foi seu sentimento, assim, no momento? O que se passou pela sua mente? Se seu pai e se seu avô fez alguma recomendação especial? Não sei se é possível, você... Mas bateu uma curiosidade agora para saber disso, viu? Existiu o seguinte fato, que é um fato, eu diria, até histórico, porque faz parte da história do nosso município. No ano de 1976, realizávamos uma reunião com o nosso grupo político para a escolha do sucessor do então prefeito Paulo Leite Martins. Em meio aos presentes, se fazia notar, entre outras lideranças, o vereador José Marinho de Almena. E em determinado momento da reunião, dirigindo-se aos ali presentes, disse que o melhor candidato para suceder Paulo Leite Martins, que foi um operoso prefeito, como aliás todos o foram, sem exceção de nenhum, todos têm grandes e relevantes serviços prestados ao município, com orgulho para mim. Nenhum deles pode ser acusado de qualquer mal feito com o erário público, foram todos honestos e operosos. Então José Marinho de Almena, repetindo o que estava raciocinando, disse que o melhor candidato para suceder Paulo Leite Martins seria, eu à época jovem ainda, mais jovem do que André hoje. À época eu tinha 29 anos e iria completar em dezembro, isso nós estávamos no mês de julho, agosto de 1972. Aí o pessoal aplaudiu, achou bonito e eu me lancei nessa vida pública, seguindo o que havia aprendido com meu pai, Euclides Pedro Raimundo, e meu tio, José Pedro Raimundo Sobrinho. A prioridade seria os pobres. Os bem situados financeira e economicamente na vida não precisariam do poder público para coisa alguma. E fiz isso hoje me deixa muito feliz,
porque lembro de algumas passagens contidas na nossa Bíblia, ou nas nossas Bíblias, sejam católicas ou sejam evangélicas, existem, narradas pelos profetas, a prioridade em que Cristo dava aos mais pobres. Dai de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Isso marcou-me a minha vida política e pessoal até hoje. Muito bem, né? Algo que a gente, no tempo que estamos vivendo hoje, lembrar muito, né? E que daqui a gente, eu sempre, assim, vejo, não leva nada. Mas não foi por questão de falta de vontade, nem de decisão política. Foi falta de recursos mesmo. Porque administrar o município do Porto de Cachoeirinha, que hoje vivemos numa situação muito boa com relação ao que fomos, que hoje temos uma sobrevivência garantida para a maioria da população através do artesanato do couro e do aço, que na época que eu fui prefeito estava iniciando-se essa fase de artesanato dedicada a arreios de couro e aço para equinos, bovinos, algumas coisas, bovinos. E isso, de certa forma, me fortaleceu. Eu sinto a frustração apenas, a qual lamento muito. Foi a interdição intempestiva, ilegal e arbitrária do representante do Ministério Público à época, que interditou o matadouro público construído com o suor do nosso povo, e sob a alegação que o matadouro estaria poluindo o rio Una. Esqueceu o nobre representante do Ministério Público, acho que ele nem conhecia o matadouro. Porque se estivesse ido lá, fisicamente, fiscalizar, que era um direito que eu assistia, é mais que um direito, era uma obrigação até, que é um serviço público, veria que lá existe ainda construída uma bateria de 8 lagoas construídas de tijolo de cimento, chamada Lagoa de Decantação, em que o sangue e as fezes colhidas na matança dos bovinos e suínos passavam por um processo que enchia a primeira lagoa. Em seguida, a segunda, eram 8 ao todo. De forma que após 15 dias